Fala pessoal! Hoje vamos conversar um pouquinho sobre um momento decisivo dentro de uma partida de Free Fire, o endgame. O endgame nada mais é do que aquele momento onde as safes finais estão começando a fechar e sua equipe precisa tomar alguma decisão para conseguir o buia. Então, se seu squad tem algum problema com o endgame, com a finalização das partidas, aconselho a assistir esse vídeo até o final. Pessoal, e o primeiro ponto importante sobre o final de jogo é que normalmente ele acontece ali nos 3 minutos finais de partida. 2 minutos finais, então percebemos ali que já apareceu a penúltima safe, fechou um pouquinho ali para cima da parte de clock. Pelo mapa percebemos um ótimo posicionamento da equipe da Team Liquid. Los Grandes um pouco safe, tinham algumas equipes ainda na parte de cima que eles vão ter que avançar para entrar em clock. Como eu falei para vocês, vimos ali as equipes da VK, INTZ, Loud e SS posicionadas na parte de cima. O MTS já avançou ali para cima da NTZ. Cauã tá um pouco separado da equipe da Loud, muito para segurar as equipes que podem subir para essa safe. Então ele acreditou que possivelmente alguma equipe poderia estar pegando ali aquela parte das árvores. Vemos também a NT10, Santos, Fluxo e Team Liquid, 4 equipes da parte de clock, ali naquela parte de cima de clock. Fluxo estava um pouco mais abaixo, que vai acabar trocando logo. E a equipe da Los Grandes um pouco mais para a direita de clock ali, posicionada nas casinhas. Vamos ver como que rolou a queda. Então ali, olha lá, o MTS conseguiu derrubar um jogador da NTZ, mas foi finalizado pela equipe, que acabou morrendo para a equipe da SS, para os dois da SS, o Jubinho e o Fênix, que ficaram na parte de trás ali. Se não me engano, o MTS conseguiu derrubar 2 jogadores da NTZ, e aí enquanto os jogadores tentavam salvar, os suportes da SS conseguiram levar. Apenas 2 jogadores, mas levaram o Sky Wipe. Do lado esquerdo ali vemos Fluxo, vemos uma parte da Loud, vemos a Los Grandes. Fluxo e Los Grandes. Acredito que o Fluxo poderia ter vindo pela parte de baixo de clock, pegar ali aquela parte de baixo, tentado chegar a clock em vez dessa trocação, porque o Santos estava ali. Então, percebam que o Santos já estava com 7 kills, conseguiu pegar a maior parte dessas kills de Fluxo e Loud, né? Fluxo e Los Grandes, desculpa. A Loud tentou uma trocação, mas não dava muito certo. Pessoal, esse é um momento muito importante. A safe que estava ali pegando uma boa parte de clock, agora não pega mais. A Team Liquid é a equipe mais próxima dentro de clock para essa safe, que começa a fechar cada vez mais. A Team Liquid começa a marcar as equipes que estão fora de clock tentando entrar. É uma ótima ideia, mas vai ter que lidar com as equipes que estão atrás. Olhem bem o posicionamento da NT10. A NT10 está posicionada um pouco mais à direita, vai procurar uma rotação mais tranquila, mais safe. Santos, que já tinha levado as equipes do Fluxo e Los Grandes, tinha aproveitado a trocação, estava um pouquinho mais abaixo, ia ter uma trocação com a Team Liquid. E a Loud estava ali no cantinho dela, no canto esquerdo do mapa. Conseguiram pegar uma rota clean para esse final de jogo. Percebam o número de equipes. Em questão de 1 minuto, 4 equipes já caíram. Temos apenas 15 jogadores nesse final de jogo. A NT10 ali consegue pegar uma kill, que é do pessoal da SS que estava tentando descer a parte da guarita. E como eu falei para vocês, Santos e Team Liquid não tinha como fugir dessa trocação, não tinha como sair dessa trocação, porque o Santos estava de um lado de clock e a Team Liquid do outro. Então o Santos, para avançar, precisava passar pela Team Liquid e a Team Liquid precisava segurar o Santos antes de pegar a safe. Loud tranquilaça, a trocação ali entre a equipe do Santos e a equipe da Team Liquid. Team Liquid conseguiu poucas kills, diga-se de passagem, mas foi a melhor partida deles, estava rodada. Olha a NT10, a NT10 já conseguiu se movimentar, pegar um lado safe, fugir de toda essa trocação. Eles saíram das trocações priorizando essa questão do buia, que é muito importante, dá muita pontuação. Então eles preferiram os jogadores muito próximos ali. A NT10 ficou com o jogador para trás, prejudicou um pouquinho. Mas percebam, Loud e NT10 não focam uma nas outras, deixam para se focar nesse final de jogo. Então ali a gente percebe Loud com 3 jogadores e a NT10 também com 3 jogadores. A diferença entre as duas equipes, que para mim foi o fator que definiu o buia, foi a questão da união. Perceba que os 3 jogadores da NT10 estavam juntos e até esse final de jogo eles priorizaram as trocações à distância, principalmente para ter os recursos no final da partida. Foi uma estratégia muito interessante. A equipe da Loud estava separada. Perceba ali o Nodo um pouquinho mais à frente. Eu não sei se ele tinha ou não tinha informação de onde o pessoal estava, mas a NT10 também tinha uma vantagem em relação ao posicionamento, que tinha um cover ali, uma partezinha do muro que é cover fixo. O Will um pouquinho mais no meio, né? Então ele estava tentando ali quebrar os recursos, deixar a NT10 sem recursos. E
e o Cauã um pouco mais recuado. Nessa parte da partida, o Noda avançou ali meio que sozinho, talvez por falta de informação, já acabou morrendo. E perceba, ó, a equipe da NT10 ainda tinha o CR7. Por que eles tinham o CR7? Por que eles tinham o Corona ainda? Isso acontece porque eles priorizaram as trocações à distância. Então nesse final do jogo conseguiram segurar e ter o recurso para o final da partida. Perceba ali, ó, a equipe da NT10 consegue derrubar o segundo jogador, que é o Cauã, ficando apenas com o Will. E o Will contra 3 jogadores fica muito complicado. Ele ainda consegue derrubar o Romeu, finaliza o Romeu, pega o pontinho da kill, mas a NT10 garante o seu quarto buia da 8ª rodada. O pessoal da NT10 jogou demais e nesse final de jogo foram extremamente inteligentes dentro da partida. E assim, trago 2 pontos após essa análise que podem ajudar a sua equipe a ter um melhor desempenho no final do jogo. Primeiro ponto é trabalhe com o posicionamento. Percebemos essa queda, algumas equipes como o Santos, por exemplo, somente marcando dentro da safe. Um bom posicionamento vai te ajudar a fazer igual a equipe do Santos, que no momento que fechava a safe estava só marcando as equipes que estavam fora do gás, conseguiram algumas kills sem perder nenhum jogador. Depois a equipe só se preocupou com uma trocação com a equipe da TL, mas conseguiram pontuar muito bem através dos abates que eles tinham conseguido sem grandes dificuldades. Segundo ponto, independente da estratégia que sua equipe vai ter, seja jogar os 4 juntos ou seja jogar o do 2-2, é importante que as informações no final da partida sejam passadas de maneira clara e objetiva. Muita equipe se precipita na questão do buia, muita equipe perde a linha de comunicação, eles acabam ficando desesperados, preocupados, acaba tentando passar muita informação e muita informação durante a call, principalmente no final de jogo, pode e vai prejudicar a sua equipe no final de partida. E bem, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já fiquem atentos porque semana que vem tem mais vídeos aqui no GE. Então, é isso e até a próxima!